estimados alunos e queridos espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: terminologia e ratificação dos tratados no Brasil. Eu vou apresentar para vocês as principais denominações empregadas nos tratados internacionais, bem como o procedimento de ratificação do tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Nesse instante do programa, vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. É isso mesmo, meus amigos. Esse é o instante. Vamos agora para o estupendo tema do dia. Vamos iniciar o programa de hoje com o estupendo tema do dia: terminologia e ratificação dos tratados no Brasil. Vou apresentar para vocês as principais denominações empregadas nos tratados internacionais, bem como o procedimento de ratificação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Meus amigos, preciso dizer para vocês que os tratados internacionais possuem uma variedade de nomes. No entanto, apesar de inúmeras denominações empregadas, mais de 30 diferentes denominações, essa variedade de nomes não guarda relação com o teor substancial de um tratado, já que ele pode cuidar de diversos assuntos. Assim, meus amigos, o que vou apresentar para vocês inicialmente leva em consideração a existência de uma denominação e dos indícios do conteúdo de um tratado internacional. Não significa dizer que sempre que as denominações apontadas forem empregadas, os tratados internacionais terão a finalidade aqui delineada. Insisto, são apenas indícios do seu conteúdo, mas a certeza apenas será alcançada com o exame do tratado. Vou começar então, meus amigos, falando para vocês da denominação acordo. Geralmente, quando ela é empregada, temos um tratado de natureza comercial. Mas insisto, nada impede que tenhamos um tratado denominado acordo e ele cuide de outro assunto completamente diferente. Seguindo o mesmo caminho, meus amigos, vamos verificar as denominações ajuste, arranjo, memorando. Geralmente, quando elas são empregadas, eu posso dizer para vocês que temos tratados comerciais bilaterais de menor importância, de importância reduzida. É claro que nesse aspecto preciso complementar a explicação para vocês, já que todos nós sabemos que no cenário das relações exteriores não existe hierarquia entre os tratados internacionais. Estamos diante do princípio da horizontalidade das normas. Assim, quando falei para vocês sobre a importância reduzida, quero dizer que estamos diante de um tratado internacional com um reflexo pequeno nas relações exteriores. Por exemplo, nada impede
que tenhamos um tratado entre Gana e Angola. E esse tratado ter muita importância de fato para as partes, mas pouco reflexo no continente africano, assim como nos demais cenários das relações exteriores. Desse modo, o ajuste, o arranjo, o memorando, leva em consideração um tratado internacional entre duas partes, com reflexos no cenário das relações exteriores muito pequenos. Na sequência, podemos examinar os reversais. Quando cuidamos dessa hipótese de tratados internacionais, vamos verificar que as partes envolvidas na sua elaboração terão que conceder reciprocamente direitos. Observem, portanto, que estamos diante de um tratado de concessões recíprocas. Podemos continuar o exame verificando a Carta ou Constituição, duas denominações empregadas para tratados internacionais que criam organizações internacionais intergovernamentais. Não importando se são organizações internacionais intergovernamentais de cooperação ou de integração. Um ótimo exemplo prático que posso apresentar para vocês leva em consideração a Carta das Nações Unidas, também denominada Carta de São Francisco, de 1945. Estamos diante de uma hipótese que segue essa regra. Mas eu insisto mais uma vez para que fique na mente de vocês. As denominações empregadas nem sempre apontam diretamente a finalidade. Em outras palavras, podemos ter um tratado denominado Carta ou Constituição e ele não criar uma organização internacional e intergovernamental. Na sequência, meus amigos, vou falar para vocês sobre a convenção. Quando esse tipo de denominação é empregada, geralmente temos um tratado sem fins políticos. Um ótimo exemplo que pode ser apontado para vocês, observa a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1986, entre Estados e organizações internacionais e intergovernamentais. Temos aí um tratado internacional sem fins políticos. Agora, meus amigos, vamos encontrar a declaração. Quando essa denominação é devidamente empregada nos tratados internacionais, não raro temos um tratado que estabelece claramente princípios a serem seguidos. Essa denominação é largamente utilizada no cenário internacional. Posso citar como exemplo para vocês a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. As denominações se mostram bastante interessantes, não é? E eu lhes disse que nós temos mais de 30 no direito internacional. E agora, eu vou apontar para vocês o Estatuto. Quando falamos em Estatuto, meus amigos, geralmente temos um tratado internacional que cria uma corte nas relações exteriores. Em outras palavras, um tribunal internacional. Um ótimo exemplo que vou apontar para vocês leva em consideração o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, a única corte permanente nas relações exteriores a julgar genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão internacional. Não menos importante se mostra a expressão protocolo. Quando estamos diante dela, verificamos um tratado acessório, conexo a um tratado principal, como, por exemplo, podemos ver no Protocolo de Quioto, de 1997, que é conexo ao tratado principal, Convenção Quadro da ONU sobre a Mudança no Clima, de 1992. Por fim, meus amigos,
já que estou apresentando para vocês apenas as principais denominações empregadas nos tratados internacionais, encontramos a concordata. Você deve pensar, ora, Malheiro, tenho a convicção de que concordata tem relação direta com o direito empresarial, não é verdade? E eu vou dizer que este é um ledo engano. Quando falamos em concordata, vamos inclusive encontrar claramente uma exceção na terminologia empregada nos tratados internacionais. Sim, meus amigos, porque durante todo o tempo na nossa aula de hoje eu lhes disse, a denominação nem sempre é conexa à finalidade. A variedade de nomes não guarda relação com o teor substancial de um tratado, já que ele pode cuidar de diversos assuntos. A concordata se mostra como manifesta exceção porque se cuida de uma denominação que tem conexão direta com a finalidade do tratado. Sempre, guardem meus amigos, sempre que for empregada a denominação concordata, teremos um tratado internacional em que um dos polos jurídicos é ocupado pela Santa Sé e o outro polo é ocupado por um Estado. Apenas recordando para vocês, a Santa Sé é o Estado da Cidade do Vaticano, que apesar de empregar essa denominação, não é um Estado, mas um ente equiparado a Estado, equivalente a Estado. Diferente dele, no entanto, em face de suas finalidades. A finalidade da Santa Sé é a difusão da religião católica. E dessa forma, o tratado internacional denominado Concordata tem justamente esse objetivo, a difusão da religião católica no território daquele Estado, objeto do tratado internacional. Essa exceção se mostra muito importante e se mostra relevante para os seus estudos para os principais concursos públicos do país. Na sequência, meus amigos, eu quero apresentar para vocês o procedimento de ratificação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Saibam que, inicialmente, o tratado internacional deve ser devidamente assinado por seu representante legitimado. No Brasil, chefe de Estado e chefe de governo se confundem em uma só figura, da Presidente da República. Ela é representante originária de um Estado e poderá negociar e assinar um tratado internacional. Mas não apenas ela, meus amigos. Podemos encontrar também o plenipotenciário. Quem é esse? É uma pessoa escolhida pelo chefe de Estado e o chefe de governo com a confirmação do ministro das Relações Exteriores para negociar e assinar tratados. O plenipotenciário, meus amigos, é detentor da Carta de Plenos Poderes, que é um instrumento de mandato que traz as regras que deverão ser seguidas por ele. É importante destacar, meus amigos, que tal Carta de Plenos Poderes é criada de acordo com as regras de direito interno do Estado. O plenipotenciário, por esse motivo, é um representante derivado do Estado na negociação e assinatura dos tratados internacionais. Porém, além dele, não podemos esquecer da Delegação Nacional, que é um grupo em missão especial para negociar e assinar tratados internacionais. O processo de escolha é idêntico ao do plenipotenciário. A opção é feita pelo chefe de Estado, chefe de governo, com a chancela do ministro das Relações Exteriores. Cada um dos integrantes, portanto, obedece a esse procedimento na escolha. Observem com bastante atenção, meus amigos, que nessa delegação nacional, independentemente do número de integrantes, só existe um chefe. O chefe da delegação nacional é o único que possui a Carta de Plenos Poderes. Na sequência, vamos verificar que também pode negociar e assinar os tratados internacionais
o ministro das Relações Exteriores. Na delegação nacional também temos uma representação derivada do Estado. No entanto, quando falo da presença do ministro das Relações Exteriores, cuida-se de uma função dele negociar e assinar tratados. Desse modo, o ministro das Relações Exteriores não precisa da carta de plenos poderes e não é representante derivado como a delegação nacional e o plenipotenciário. Porém, meus amigos, o ministro das Relações Exteriores também não pode ser representante originário, porque no Brasil apenas a presidente da República o é. Assim sendo, meus amigos, posso afirmar para vocês categoricamente que o ministro das Relações Exteriores é um representante intermediário na negociação e assinatura dos tratados internacionais. No entanto, o que é importante para cada um de nós é saber que após a assinatura do tratado internacional, será ele encaminhado necessariamente à presidente da República, que então enviará ao Congresso Nacional esse tratado, acompanhado de uma carta requerendo a aprovação. O Congresso Nacional, então, recebe o tratado e, então, a Câmara dos Deputados vai analisá-lo com cuidado, pertinência, profundidade. E, então, os deputados debaterão sobre o seu conteúdo e, então, colocarão à disposição para a votação. Uma vez votado o Tratado Internacional, meus amigos, eu posso lhes dizer claramente que ele poderá ser aprovado ou não pela Câmara dos Deputados. Se for aprovado, meus amigos, o procedimento prosseguirá. No entanto, se não existir a aprovação, a presidente da República será comunicada que não haverá ratificação, por falta de autorização do Congresso Nacional, pelo decreto legislativo. Mas vamos imaginar que o tratado foi efetivamente aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, o tratado internacional segue para o Senado Federal. O Senado Federal, da mesma forma, delibera sobre o conteúdo do tratado, examina, discute e, então, coloca à disposição para a votação. Mais uma vez, esse tratado internacional poderá ser aprovado ou não pelo Senado Federal. Se for aprovado, o procedimento prosseguirá. Porém, se não houver aprovação, a presidente da República será comunicada de que não haverá ratificação, por falta de autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. Mas vamos imaginar que houve efetiva aprovação pelo Congresso Nacional desse tratado tão importante. Agora, o presidente do Congresso elaborará decreto legislativo, autorizando a presidente da República a ratificar. A presidente da República, meus amigos, poderá ratificar ou não o tratado internacional. Isso porque a ratificação é um ato discricionário que observa a conveniência e oportunidade do Estado nos limites da lei. Poderá, por exemplo, a presidente da República não ratificar um tratado internacional porque ele esteve durante muito tempo no Congresso. Afinal, não existe um prazo para exame de um tratado internacional. Desse modo, aquele tratado que inicialmente era benéfico ao território brasileiro tornou-se gravoso e não há motivos para a presidente da República ratificar. Ou ainda, meus amigos, posso apontar para vocês outra hipótese. Imaginem que um tratado internacional de direitos humanos foi devidamente aprovado pelo Congresso Nacional. No entanto, no nosso território já foi criada a norma interna mais benéfica.
Ora, a ratificação traria consigo um conflito aparente de leis, desnecessário no ordenamento jurídico de um Estado. Assim, no Brasil, estamos diante de hipótese em que a Presidente da República não vai ratificar o tratado internacional. Porém, para que essa aula possa prosseguir, vamos imaginar que a Presidente da República ratificou o tratado internacional. Agora, deverá promulgá-lo. A promulgação é o ato pelo qual um Estado, no caso o Brasil, se compromete a cumprir as disposições do tratado internacional. Depois da promulgação, meus amigos, vamos acompanhar a publicação, que traz o conhecimento a toda a população do conteúdo do tratado internacional e, é claro, obriga essa população a cumprir as suas disposições. Depois disso, vamos encontrar a definição. Definição do que, Malheiro? Definição é uma forma de expressão do consentimento dos tratados internacionais. A definição é o ato pelo qual o Brasil comunica a todos os demais pactuantes que, uma vez superados os procedimentos internos, o tratado internacional já se encontra em vigor no nosso território. A partir desse instante, já se pode dizer que o Brasil está integrado no cenário internacional no que é pertinente ao cumprimento das disposições do tratado internacional. E, é claro, a exigência de cumprimento também dos demais pactuantes que promoveram a ratificação e promulgação no seu direito interno. Assim, meus amigos, vamos encontrar em um tratado internacional validade, vigência e obrigatoriedade no território brasileiro. Espero que as minhas explicações envolvendo a terminologia e a ratificação dos tratados no Brasil tenha sido muito útil para o seu aprendizado sobre o tema. Agora, vamos ingressar juntos no segundo bloco, o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o assunto. Vocês verão que esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o tema, cuidando mesmo de hipóteses que não foram tratadas no primeiro bloco. Vamos então, meus amigos, esse é o instante do Pergunte ao Professor. Vamos agora ao Pergunte ao Professor. Nesse momento do programa, vocês vão encontrar perguntas feitas por alunos de todo o Brasil. É o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto. Você também pode fazer a sua pergunta enviando uma mensagem para provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação receber a sua pergunta e respondê-la. Vamos agora à nossa primeira questão. No ordenamento jurídico interno brasileiro, um tratado internacional acerca de matéria tributária celebrado entre República Federativa do Brasil e outro Estado da Sociedade Internacional passa a vigorar na data da ratificação? Essa pergunta é bastante importante. Primeiro, por versar sobre tratados internacionais em matéria tributária. Nesse aspecto, precisamos lembrar do artigo 98 do Código Tributário Nacional. Nesse aspecto, meus amigos, posso dizer para vocês que ele aduz categoricamente que, em matéria tributária, um tratado internacional prevalecerá sobre regras de direito interno. É claro que aí estamos diante de uma diferença em relação à regra geral. No Brasil, adota-se o dualismo, ou seja, o tratado internacional deve ser devidamente incorporado para produzir validade, vigência e obrigatoriedade no direito interno brasileiro. E, desse modo, a Constituição se mostra como norma máxima.
estando os tratados ou no mesmo plano, com status de emenda constitucional, se cuidarem de direitos humanos e obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, ou norma supralegal, também cuidando de direitos humanos, se obedecer o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º. Nessa hipótese, nos tratados de matéria tributária, encontramos excepcionalmente no direito brasileiro o monismo internacionalista. De qualquer forma, tenho que dizer para vocês que a ratificação se mostra essencial no ordenamento brasileiro. No entanto, não é a partir da imediata ratificação que um tratado passa a produzir efeitos. Nem mesmo aqueles que versam sobre matéria tributária. Torna-se fundamental que, além da ratificação, seja realizada a promulgação. Com a promulgação e a entrada em vigor do decreto presidencial, aí sim podemos falar na produção de efeitos de um tratado internacional de matéria tributária no ordenamento jurídico brasileiro. Observem que essa configuração é bastante importante, pois traz legitimidade aos tratados internacionais no direito interno do Brasil. Assim, as suas regras passam a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. E aquele tratado que inicialmente tinha um alcance apenas nas relações exteriores, passa a produzir efeitos no direito interno brasileiro. Vamos agora, meus amigos, à nossa segunda pergunta. Vamos ver. As recomendações e as resoluções aprovadas por conferências de organismos internacionais ou alguns de seus órgãos precisam ser ratificados? Essa pergunta é estupenda, porque quando falamos em recomendações, em resoluções, em soluções provenientes de organismos internacionais, precisamos pensar se existe neles a mesma configuração de um tratado internacional. Afinal, verificamos que um tratado internacional necessita de ratificação para a produção de efeitos no solo brasileiro. Tenho que dizer para vocês que as resoluções, as recomendações, as soluções provenientes de organismos internacionais não detêm a mesma configuração de tratado internacional. Desse modo, não precisam em nenhuma hipótese de ratificação, mesmo porque são apenas recomendações de princípios. E, diferentemente de um tratado internacional, uma recomendação, se violada, não traz consigo a possibilidade da aplicação de sanções internacionais. Assim, a ratificação se mostra despecienda e não será realizada em nenhuma hipótese. Como vocês verificaram, o fundamento está na natureza jurídica de uma resolução, de uma solução proveniente de um organismo internacional. A sua natureza jurídica, é importante insistir, é de uma recomendação. O tratado internacional, sabemos, uma vez violado, traz consigo a possibilidade de aplicação de sanções. A recomendação não possui essa característica. Vamos lá, meus amigos, esse é o instante em que vamos acompanhar a terceira pergunta. A assinatura de um tratado sobre reserva de ratificação, segundo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, encerra compromisso de boa-fé? Sim, nessa hipótese, há o encerramento do compromisso de boa-fé. Isso significa dizer que se torna difícil exigir do Estado o cumprimento de seus dispositivos de imediato e mesmo o compromisso de não violá-los. Isso porque a tal hipótese de ratificação com reservas já desconfigura a natureza do tratado internacional. Dessa forma,
os estados, os demais pactuantes, não detêm conhecimento específico sobre quais cláusulas serão objeto das reservas pelo Estado. Assim, como se estabelecer um compromisso de boa-fé se os demais pactuantes não detêm conhecimento do conteúdo da reserva que será feita pelo Estado? Desse modo, meus amigos, estamos diante de um tratado internacional que possui características diversas. Quando o Estado efetivamente ratificar, seja pela aprovação em seu parlamento interno, podemos analisar delineadamente quais reservas foram feitas. Para aqueles que não se lembram o que é uma reserva, cuida-se de uma ressalva, de uma objeção feita a um tratado internacional, quando da sua assinatura, quando da sua aprovação pelo parlamento interno do Estado, quando da ratificação ou ainda quando da promulgação desse tratado internacional. Por exemplo, vamos imaginar, categoricamente, que o Brasil vai assinar um tratado internacional com 10 artigos. Desses 10 artigos, verifica que não pode cumprir o artigo 5º. Deixará o Brasil de assinar esse tratado internacional? Não. Poderá, no instante da assinatura, estabelecer uma reserva ao artigo 5º, uma ressalva. Vou cumprir todos os artigos, menos o 5º desse tratado internacional. Ou, para que cumpramos o artigo 5º, será necessário especificamente modificá-lo de acordo com o nosso direito interno. Agora, meus amigos, quando falamos em estabelecimento de reservas desconhecidas no instante da assinatura, torna-se claro que os demais pactuantes não conhecem a cláusula que serão seu objeto. Por isso, o compromisso de boa-fé estará imediatamente maculado. As reservas, meus amigos, podem normalmente ser realizadas nos tratados internacionais, até mesmo aqueles de direitos humanos. Não posso deixar de mencionar para vocês que existem, sim, hipóteses em que as reservas não são permitidas. As reservas não serão permitidas, meus amigos, quando um tratado internacional for bilateral entre duas partes. Afinal, o consenso deve ser total. A reserva também não será admitida quando ela for incompatível com o objeto do tratado internacional. E, por fim, a reserva também não poderá ser realizada quando o tratado internacional proibi-la expressamente. Vamos agora, meus amigos, acompanhar a nossa quarta pergunta do programa de hoje. Concluída a fase de negociação multilateral, cabe ao Estado brasileiro, por meio do seu chefe ou por delegação de um plenipotenciário, a decisão discricionária de assinar um instrumento convencional com ou sem reservas ou promover novos estudos no âmbito interno. A assinatura constitui um vínculo obrigacional no plano do direito internacional? A assinatura, meus amigos, por si só, não traz um vínculo obrigacional. Para que esse vínculo obrigacional exista, mostra-se essencial a ratificação do tratado. No entanto, preciso dizer para vocês que a assinatura traz consigo um compromisso de cumprimento e respeito às cláusulas e condições. E também outro compromisso, o de levar esse tratado internacional para o direito interno do Estado, para o exame do seu parlamento e a ratificação. Observem, no entanto, meus amigos, que a assinatura não traz como consequência a obrigatoriedade de uma ratificação. Ela poderá ou não existir. Afinal, quando falamos em ratificação, estamos diante de um ato de soberania do Estado, que observa a sua conveniência e oportunidade.
seria um completo disparate no cenário das relações exteriores imaginar que a assinatura, como regra, estabelece um vínculo obrigacional. É claro que nessa resposta, meus amigos, eu levei em consideração os tratados internacionais com procedimento stricto sensu, ou seja, com duas fases internacionalmente distintas. Essas duas fases internacionalmente distintas levam em consideração a negociação até a assinatura e a assinatura até a ratificação. No entanto, excepcionalmente, temos tratados internacionais em que a simples assinatura do representante da pessoa jurídica de direito internacional público já traz como consequência validade, vigência e obrigatoriedade no seu território. Essa hipótese, meus amigos, leva em consideração os tratados internacionais que obedecem ao procedimento de acordo executivo. O acordo executivo foi um procedimento criado nos Estados Unidos para tratados comerciais bilaterais de importância reduzida. Deste modo, temos celeridade em face do objeto urgente de que cuida essa espécie de tratado internacional. Exemplifico para vocês, meus amigos, é muito simples. Imagine o Brasil assinando um tratado internacional para a importação de carne bovina para o território nacional. Imaginem vocês se esse tratado tivesse que passar pelo exame do Congresso Nacional. Muitas vezes, a demora seria tão grande que a carne bovina já teria se transformado em necrochurume, não é verdade? Nesses casos, temos o acordo executivo. A simples assinatura do representante do Brasil já trará validade, vigência e obrigatoriedade a esse tratado internacional, fazendo com que ele produza efeitos e se configure eficazmente a importação dessa carne. Para esses tratados internacionais, meus amigos, que cuidam especificamente de questões urgentes e empregam o procedimento acordo executivo na sua elaboração, a assinatura, excepcionalmente, eu insisto, cria o vínculo obrigacional para os Estados. Espero que tenha chegado ao conhecimento de vocês. Vamos agora, meus amigos, à quinta e última pergunta. Os tratados internacionais podem ser registrados em uma organização internacional e intergovernamental antes da ratificação? Em primeiro lugar, preciso dizer para vocês que o registro hoje não se mostra como uma obrigatoriedade para a produção de efeitos de um tratado internacional nas relações exteriores. Antigamente, no plano histórico, tínhamos uma disposição do Pacto da Liga das Nações, ou Pacto da Sociedade das Nações, especificamente o artigo 18, que exigia o registro de um tratado internacional em seu secretariado para a produção de efeitos nas relações exteriores. Hoje, meus amigos, isso não existe mais. Não há necessidade de registro de um tratado internacional no secretariado de uma organização internacional e intergovernamental para a produção de efeitos. No entanto, a ausência de registro traz consequências aos Estados. Em caso de violação do tratado internacional, a organização internacional e intergovernamental não poderá ser provocada. Por exemplo, vamos imaginar que o Estado A e o Estado B celebrem um tratado internacional e não registrem no secretariado da Organização das Nações Unidas. Nesse tempo, o Estado B descumpre o tratado internacional. E, de acordo com a sistemática do direito internacional, será possível ao Estado A aplicar sanções internacionais. No entanto,
precisa do supedâneo de uma organização internacional e intergovernamental. E o Estado A pede então o auxílio da Organização das Nações Unidas. A ONU não poderá atuar, pois não houve o registro do Tratado Internacional no seu secretariado. Apontando essas considerações preliminares, preciso dizer para vocês que um tratado internacional não poderá ser registrado no secretariado de uma organização internacional e intergovernamental antes da ratificação. A ratificação, meus amigos, se mostra necessária para que se opere o depósito desse tratado internacional no secretariado da organização. Desse modo, podemos ver claramente que a ausência de ratificação não traz a possibilidade de depósito. Ou seja, em outras palavras, a ratificação é um pressuposto para o depósito com efetivo registro no secretariado de uma organização internacional e intergovernamental. Espero, meus amigos, que o aprofundamento do assunto nesse bloco, na resposta às perguntas formuladas por alunos de todo o Brasil, tenham sido úteis para alimentar a sua cognição. Agora, meus amigos, vamos prosseguir para o terceiro e último bloco, o X da questão. Vocês verão perguntas extraídas de concursos públicos que serão examinadas com a profundidade e pertinência necessárias para a sua cognição. Nesse instante do programa, vamos acompanhar a maneira como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. Vamos lá, meus amigos, esse é o instante do X da questão. Vamos agora, meus amigos, ao terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos acompanhar juntos perguntas extraídas dos principais concursos públicos, que serão examinadas delineadamente, alternativa por alternativa. Vamos agora acompanhar a nossa primeira questão. Juiz Federal Substituto, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2009. Considere que os estados A, B e C tenham assinado um tratado sobre cooperação em matéria científica. No tratado, constava a cláusula segundo a qual o instrumento somente entraria em vigor quando todos os estados signatários o ratificassem. Os estados A e B ratificaram-no, mas o estado C não. Nessa situação, os estados A e B, a alternativa A, podem cobrar do estado C a ratificação do tratado. A alternativa B, podem cobrar do estado C que respeite o preâmbulo do tratado. A alternativa C, podem exigir do estado C que transforme o tratado em lei interna antes de ratificá-lo. A alternativa D, não podem cobrar do estado C nenhuma obrigação, pois este goza de autonomia absoluta nessa questão. A alternativa E, podem cobrar do estado C que não frustre o objeto e a finalidade do tratado. Vamos lá, meus amigos. Agora vamos examinar alternativa por alternativa. Inicialmente, a alternativa A. Podem cobrar do estado C a ratificação do tratado. Os estados A e B não poderão cobrar do estado C a ratificação, já que se cuida de ato de soberania dele, e assim observará também a sua conveniência e oportunidade. Assim, a alternativa A não deverá ser assinalada. Vamos à alternativa B. Podem cobrar do estado C que respeite o preâmbulo do tratado. Essa cobrança, meus amigos, não pode ser bem-vinda. Afinal, ou a cobrança seria do tratado na íntegra, ou apenas dos seus dispositivos, não é verdade? Assim,
não se pode considerar tal cobrança válida no cenário internacional. Desse modo, a alternativa B não deve ser assinalada. Vamos verificar agora a alternativa C. Podem exigir do Estado C que transforme o tratado em lei interna antes de ratificá-lo. Tal conduta dos Estados A e B configurar-se-ia como verdadeira ingerência no direito interno do Estado C, o que é impossível no cenário das relações exteriores em face da violação de uma das características da ordem jurídica internacional, qual seja a não intervenção. Desse modo, a alternativa C também não deve ser assinalada. Vamos agora verificar a alternativa D. Não podem cobrar do Estado C nenhuma obrigação, pois este goza de autonomia absoluta nessa questão. Tal configuração administrada na alternativa D não tem consonância com a realidade. É verdade que os Estados A e B não podem interferir no direito interno de C. No entanto, a soberania atualmente não é mais inflexível, como víamos no século XVII nos tratados de Westfália de 1648. Desse modo, a alternativa D de Deolinda também se mostra incorreta e não deve ser assinalada. Vamos analisar juntos agora a alternativa E. Podem cobrar do Estado C que não frustre o objeto e a finalidade do tratado. Observem, meus amigos, que a alternativa E, de Emerson, se mostra como certa resposta. Não deverá o Estado C frustrar o objeto do tratado internacional, nem tampouco a sua finalidade. Vamos agora analisar a segunda questão. Juiz do Trabalho Substituto, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, 2003. Segundo o sistema constitucional vigente no Brasil, pode-se afirmar como correta a seguinte afirmativa. A alternativa A. O Poder Judiciário, fundado na supremacia da Constituição da República, dispõe de competência para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ou que estejam para se incorporar ao sistema de direito positivo interno. A alternativa B. Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis complementares, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. A alternativa C. O Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, firmado entre os países do Mercosul, Protocolo de Las Lénias, tornou dispensável a homologação pelo Supremo Tribunal Federal das sentenças estrangeiras. Alternativa D. A recepção dos tratados internacionais, em geral, depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos. A. Aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. B. Ratificação desses atos internacionais pelo chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento. C. Promulgação de tais acordos ou tratados pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica. 1.
publicação oficial do texto do tratado e 2, executoriedade do ato de direito internacional público que passa então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. A alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Agora, meus amigos, vamos examinar alternativa por alternativa e comecemos pela alternativa A. O Poder Judiciário, fundado na supremacia da Constituição da República, dispõe de competência para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ou que estejam para se incorporar ao sistema de direito positivo interno. Meus amigos, a alternativa A está errada, pois o Poder Judiciário não poderá analisar tratados internacionais que ainda não foram incorporados. Vamos à alternativa B. Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se no sistema jurídico brasileiro nos mesmos planos de validade, eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis complementares, havendo em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. A alternativa B está errada, meus amigos, pois, como regra, os tratados internacionais são equivalentes às leis ordinárias e, se cuidarem de direitos humanos e obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, serão equivalentes à norma supralegal. Se cuidarem de direitos humanos e obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, nunca no mesmo plano hierárquico das leis complementares. Vamos à alternativa C. O protocolo de cooperação e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa firmada entre os países do Mercosul, Protocolo de Las Lénias, tornou dispensável a homologação pelo Supremo Tribunal Federal das sentenças estrangeiras. Em primeiro lugar, meus amigos, preciso lhes afirmar que não é o Supremo Tribunal Federal que realiza tal conduta, mas o Superior Tribunal de Justiça. E o Protocolo de Las Lénias não trouxe essa configuração. Analisemos a alternativa D. A recepção dos tratados internacionais, em geral, depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico assim definidos. A. Aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. B. Ratificação desses atos internacionais pelo chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento. C. Promulgação de tais acordos ou tratados pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica. 1. Publicação oficial do texto do tratado. E 2. Executoriedade do ato de direito internacional público que passa então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Amigos, a alternativa D se mostra como certa resposta. Analisemos, por fim, a alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Como nós sabemos, a única alternativa correta é a letra D, que se mostra como certa resposta. Hoje, com o fim do programa Prova Final, espero que o assunto tenha sido delineado adequadamente para a sua cognição. Aproveito a oportunidade para deixar com vocês os meus contatos. Se desejarem, poderão me seguir lá no Twitter, @EmersonMalheiro, ou então me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 3. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envio-lhes um forte abraço, Fúria Metal. Contem sempre comigo.